9h02, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, sempre em parceria com o nosso site, o rc.am.br. No site, homem fica ferido após acidente no bairro Bateias. Homem é detido por furtar queijo e bebida alcoólica. Ainda, Brusque Futebol Clube vence e volta à liderança do Catarinense 2020. Caixa de som é apreendida por perturbação de sossego. Conte essa história da moto. Essa aí é interessante porque o indivíduo, aliás, o cidadão, né? Vamos chamá-lo de cidadão. Ele... Cidadão? Eu não sei se cidadão pode ser o nome dessa figura. Aliás, esses casos de perturbação do sossego, a penalidade é muito branda, eu direi. O sujeito vai lá, faz um termo circunstanciado e pronto. O que aconteceu nesse caso aqui? Era um horário já inapropriado para o volume naquela altura, o pessoal chamou a polícia, foi aqui na região do bairro Azambuja, e quando chegou a polícia lá, tanto é que os próprios policiais, eles relataram que... aliás, desculpe, não era à noite, era no período da tarde. Os próprios policiais, quando estavam aí a cerca de uns 500 metros, ouviram o som, para você imaginar a altura que não estava esse som. 500 metros. Botar aí uns 500 metros. Quando chegaram lá e o sujeito viu que a polícia estava se aproximando, o que ele fez? Foi lá e baixou o volume do som. Então, os policiais conversaram com ele, orientaram, enfim, e ele se comprometeu a baixar o som, o pessoal foi embora. Dali a pouco o pessoal chega lá na central de operações da PM, no 18º Batalhão, e eis que vem uma outra ligação de que o sujeito aumentou o som. Quando a polícia saiu, ele foi lá e botou o som no último volume novamente, certamente para provocar a vizinhança que havia ligado. Aí não deu outra, né? A polícia voltou até lá, prendeu o equipamento e levou ele para a delegacia de polícia civil. E aí é onde eu digo que a punição é muito branda. É muito branda. Tem que ter algum tipo de punição e ser executado de fato, do que simplesmente ir lá e assinar um termo circunstancial. Mas o equipamento é apreendido. É apreendido, mas daqui a pouco ele faz de novo, consegue outro equipamento. Mas para recuperar o equipamento precisa entrar com uma ação judicial, ele vai ser chamado aqui no fórum para prestar depoimento. Enquanto isso acontece... Ele vai se incomodar, então, apesar de você entender que não há uma penalidade maior, mas de qualquer maneira, eu acho que só o fato de se incomodar, se é que pode, o cidadão tem o costume de falar, ele vai se incomodar, essa é a palavra, e vai. Então ele vai ter que tirar o tempo dele, que ele poderia preencher com algo para ele, para se explicar para a justiça. Acontece que enquanto ele faz isso, enquanto acontece esse trâmite todo, ele vai lá, consegue um outro equipamento e continua fazendo a mesma coisa. Dependendo do equipamento que ele usou agora, se for uma JBL, ele vai fazer. Porque para ouvir um som a 500 metros tem que ser um baita. A polícia chegou lá, Dirley, orientou, e ele deve estar ciente de que perturbação é um tipo de contravenção, que ele está infringindo a lei. A polícia foi embora, ele levantou o volume, isso já mostra a índole do sujeito. Ele vai fazer de novo, porque a penalidade que ele sofreu, o tempo que ele tirou para ir lá se explicar para a justiça não foi nada, ele vai continuar fazendo. Infelizmente, a polícia vai continuar sendo chamada, os vizinhos vão continuar se incomodando, porque infelizmente é branda demais essa situação, porque tanto é que os casos em que mais se registra na polícia é de perturbação de sossego, porque não tem uma punição realmente severa. Bom, aqui do lado nós temos uma psicóloga para procurar entender o que faz o sujeito ter um comportamento desse tipo, né? Por que ele baixa o som quando a autoridade policial está chegando e depois com raiva, movido pela raiva, possivelmente, pela vingança, estica o som? Evidentemente nada se justifica, mas o que poderia cientificamente explicar esse tipo de comportamento? Bom, conosco nesta manhã a Guédria Mota, presidente da Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque Região, a AMA, e também a psicóloga Rafaela Furtado, que é membro aí da diretoria e evidentemente vem falar aí sobre a instituição, a importância dela na nossa região, eventos, enfim. Guédria, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço para estar falando da nossa AMA Brusque.
Moça da 1º de maio. É 1º de maio? Ah, é? Isso mesmo. E a terrinha aqui. E sobrenome forte, né? Mota. Esse Mota é com 2 T's? É com 2 T's. Não somos parentes. Não, somos não, parentes, não. O teu é com um Tzinho 2 só. T's. 2 T's O também. teu é com 2 também? T's. Bom, então... Quem sabe, né, Valdomiro? Quem sabe, é verdade. Fizemos um estudo aprofundado, né, sobre isso. Vai que somos parentes. Aliás, a Guedre descobriu que tinha uma irmã, né? Depois de muito tempo, né? Uma não, 4. 4? 4 irmãos já. Coisas da vida, histórias da vida. E multiplicai-vos. Parabéns. Histórias da vida. Bacana. Bom, e conosco também eu anunciei a psicóloga que faz parte da diretoria da AMA, só deixa eu fechar aqui, nós estamos ao vivo, fechar aqui o gerenciamento de tarefas que abriu aqui. Fechei. Rafaela Furtado, seja bem-vinda, bom dia, Rafaela. Bom dia, obrigada pelo espaço. A gente ama falar de autismo e eu acho que é muito importante a sociedade conhecer cada vez mais a respeito do autismo, porque igual a AMA diz, para conviver é preciso conhecer. Perfeito. Ô, Guedre, eu acho que essa coisa de conviver e precisar conhecer é algo muito recente, né? Quando eu falo recente, pode-se dizer que, sei lá, 5 anos, 10 anos é muito recente num país como o nosso, que agora é que está dando, digamos assim, atenção para essas pessoas que convivem com a gente no shopping, no dia a dia na escola, e não se sabe exatamente o porquê é assim. Ou a sociedade, só quem tem em casa, quem convive com essa situação, com essa experiência que pode, evidentemente, falar. Mas a pergunta inicial para você é o seguinte: é algo recente falar do autismo no Brasil? Falar, sim, né? Falar, a gente tem falado cada vez mais, agora que se tem entendido um pouco o que é o transtorno do espectro autista. Mas o transtorno em si, ele não é tão recente, né? Ele sempre caminhou entre nós, mas então a gente tinha as pessoas estereotipadas, né? Na nossa infância. A gente poderia talvez olhar para um colega lá na escola, aquele colega que não para quieto, ou que não tem capacidade de aprender, ou que é muito inteligente. Então, assim, o autismo sempre esteve entre nós. Inclusive, eu recebi um laudo recente, né? Aos 37 anos, no final do ano passado, eu recebi o meu laudo de autista, o que explica muita coisa sobre a minha vida. Então, eu sempre estive aqui, né? E me sentia diferente e sofria até por conta de algumas diferenças. E o que eu sempre tive, na verdade, era o autismo. Mas a gente começa a falar mais porque se tem entendido mais sobre o autismo. E principalmente as famílias e os profissionais começam também a estudar mais e a entender sobre o autismo. Por isso que a gente tem essa percepção de que parece que aumentou. Mas, na verdade, talvez não tenha aumentado. São as pessoas que estão ficando mais ligadas, mais conscientes, os médicos, os terapeutas que têm buscado informações, então, sobre o autismo. Então, a minha geração, eu tenho 57 anos, minha geração nunca falou em autismo. Os meus pais nunca falaram em autismo. Então, realmente é algo recente, falar de autismo, né? Mas a convivência... Então, você estava ali numa sala de aula, talvez eu tenha passado por isso na minha infância ou na minha adolescência, e eu não teria esse laudo técnico para dizer, não, aquela pessoa, seja homem ou mulher, masculino ou feminino, é autista, e eu, em qualquer nível de autismo, eu não saberia naquele momento, né? Desconhecia, né? E às vezes está dentro da nossa família. E a gente até fazia julgamentos em relação ao comportamento daquela pessoa, que, evidentemente, esse comportamento era fruto dessa síndrome, né? Transtorno. Do transtorno, né? E a gente entendia como se fosse uma outra situação, até muitas vezes fazendo um julgamento errado. Até porque a base do autismo hoje, Dirley, ela está muito relacionada à genética, né? Então, a gente tem aí 80% das crianças com autismo com uma influência genética. Então, significa que isso não veio do nada, né? Foi ou é o pai, ou a mãe, ou algum tio, ainda que não façam parte do espectro autista, mas com certeza tem o que a gente chama de fenótipo, né? Que aí é um erro já genético, talvez a Rafaela saiba explicar um pouquinho mais, que é um erro, né, que já a família carrega e que daí provoca um autismo mais acentuado naquela criança. Então,
Pelo menos é essa percepção que eu tenho, né? Que agora eu faço parte do espectro, meu marido só não tem um laudo, mas com certeza ele também tem características do autismo. E aí o que a gente vê? Vê filhos com autismo mais acentuado. Então, pelo fato de ser genético, né, de ter essa influência em 80%, né, significa que pai, mãe ou a família, de certa forma, alguém por ali também pode ter características do espectro autista. Por favor, doutora, explique-nos então. Eu acho que a gente fala assim, na nossa época não se falava do transtorno. Eu acho importante dizer que o DSM, a forma de laudar, ela mudou. Então hoje a gente escuta muito assim, o meu, ele é Asperger, ele não é autista. Dentro do DSM hoje ele é autista sim no nível leve, né? Antes a gente, mais antigamente, né? A gente falava de várias questões. A gente tinha o autista, aquele clássico, que hoje a gente fala que é o nível 3, que é um severo. Então, por isso, às vezes, a pessoa, quando a gente fala, ele é autista, vem na cabeça assim, aquela pessoa estereotipada que não conversa, que vive no mundinho dela. E hoje não é isso, hoje ampliou. Hoje isso tudo veio para o espectro, então a gente fala assim, não existe um autista igual ao outro, tem várias características, você pode ter algumas, você pode ter outras, o seu nível ser mais acentuado, o seu não, a gente fala do hipo e do hiper, né? Então, por isso hoje a gente vê mais crianças recebendo o laudo, o que eu acho que é um grande alívio para as famílias, né? Porque antes era entendido como uma mãe que não dava conta. As crianças às vezes eram levadas para benzer. Quando meu filho teve atraso de fala, teve muita gente que me procurou assim, leva ele pro pintinho piar, coloca o pintinho na boca dele para piar que ele vai falar. Então, assim, a gente vê que hoje, dentro da ciência, e tendo ampliado o DSM, tá mais fácil para a gente conseguir enxergar o que é e trabalhar aquilo ali. Porque a partir do momento que todos esses transtornos, o transtorno do desenvolvimento, ele entrou dentro do espectro, a gente sabe que a pessoa ela pode caminhar no grau 1, 2 e 3. Então, mesmo hoje, ele tendo um nível severo, se ele for trabalhado, se ele receber as terapias adequadas, a gente consegue trazer ele para um nível 1, que ele vai ter uma vida funcional e vai ser... eu não gosto de usar essa palavra, mas ele vai ser praticamente uma pessoa normal, né? O que, às vezes, né, a Guédria passa muito isso com seu filho, as pessoas olham, não, mas ele não é, até mesmo a Guédria. Guédria, tem certeza que você é? Porque a gente remete àquela questão de antigamente, né, do autista severo. Né? Vamos falar de cinema. Hollywood já botou para as telas, já colocou nas telas o autismo já há muitos anos. Sim. E você talvez tenha assistido um filme, vamos lá, Forrest Gump. O personagem do Tom Hanks é um autista, ou não é? Sim. Não sei que nível, mas Dustin Hoffman no filme... Aquele do Sexto Sentido. Aquele é o mais de autismo severo, né? O personagem daquele garoto... Enfim, então, o cinema já mostrou isso, mas eu acho que muita gente foi pro cinema, assistiu o filme e não captou a mensagem. Não captou a mensagem do que estava se tratando ali. Né? Mas o cinema, ele também tem essa coisa de apresentar, talvez, o autismo de uma forma mais estereotipada. O Rayman, né? Que é sempre tratado o autismo que a gente geralmente conhece mais como autismo severo. Sim. Então, é realmente uma pessoa muito afastada do mundo, né? E que tem movimentos... No filme do Dustin Hoffman é assim. E que tem eu acho que ele é bem afastado do mundo, né? A gente tem a impressão que está em um outro mundo, né? E tem movimentos repetitivos, tem maneirismos. Então, o cinema, ele também tem essa questão, às vezes, de estereotipar. E aí a gente pensa, não, todo mundo, todo autista é igual aquele... Não, então, não pode, teu filho não pode ter autismo, porque eu assisti um filme e pessoas autistas são daquela maneira, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Não é porque tu conhecer um autista, mesmo que ele seja teu vizinho, mesmo que ele seja o teu sobrinho, né? E aí tu lançar o olhar para uma outra criança com autismo e tu dizer, não é, porque eu conheço um autista que é diferente, né? E autismo não é isso. E realmente o autismo, ele tem essa diversidade
diversidade de aplicação. Até o que nos representa, eu não estou usando o meu lacinho, mas é um quebra-cabeça todo colorido, né? Porque o autismo é exatamente isso, um quebra-cabeça. A base do autismo, ela sempre vai comprometer significativamente as áreas de comunicação, interação social. A criança ou a pessoa pode apresentar movimentos repetitivos ou interesses restritos. Então, tu vai me dizer, não, mas olha só, meu sobrinho, ele não balança as mãos, ele não balança o corpo, mas ele sabe tudo sobre dinossauros, né? Então, infelizmente é assim, né? O fato dos autistas que a gente conhece não serve de base para a gente dizer que alguém tem ou não autismo, porque embaixo dessa base da comunicação, da interação social, dos movimentos repetitivos e dos interesses restritos, abaixo disso existe um guarda-chuva de comportamentos que variam muito de criança, de pessoa, de autista para autista. Agora, qual é o caminho, Guedria e Rafaela, para se detectar isso? Eu falo por experiência própria, que eu vivi, de certa forma, na família, uma situação como essa, e não teve nenhum laudo, né, dizendo se era ou não, mas houve divergência de profissionais, dizendo, um profissional dizendo, não, mas as características indicam que a criança tem o transtorno, outros já dizendo que não. Como é que se mensura, que características ou qual é o meio para se chegar a um laudo realmente definitivo, como você mesmo colocou, com 37 anos você teve isso agora recente. Como é que se consegue fazer essa identificação de fato? Sim, O diagnóstico, quem dá de fato, é um neuro. Como a maioria hoje são as crianças que procuram, às vezes um adulto, a gente falando as características, ele pode até levantar uma dúvida, mas a maioria prefere não procurar. Então, é um neuro que faz. Se o neuro, ele atende e ele tem dúvida, aí ele manda para a equipe multidisciplinar. Então, acho assim, a gente tem que ter muita calma, porque são várias características e tem que encaixar. Um atraso de fala significa que ele é autista? Não. Mas, se estiver associado com outras questões, a gente tem que levantar a lanterninha, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que, sim, procurar ajuda. Por quê? A gente vê muito assim, as pessoas querem acalmar os pais e falam assim, espera, cada criança tem seu tempo. Eu tive um primo que falou só com 4 anos. Olha lá ele hoje, super falante. Então, assim, eu acredito sim que cada criança tem seu tempo. Mas eu acho que se está tendo um atrasinho da fala, ele está com um comportamento estranho, a gente tem que investigar. A gente tem que sim procurar um neuro e começar as terapias para estimular. Entende? Então, o profissional ele tem que estudar muito hoje, né? Eu falo que o autismo só, quem escolhe trabalhar com autismo, você escolheu estudar para o resto da sua vida. Por quê? A cada dia a gente está conhecendo novas técnicas, estão tendo muitas pesquisas para descobrir o porquê, o que a gente vai fazer. E hoje o que tem comprovado e que dá resultado é a terapia comportamental, né? De treino mesmo, da gente conseguir fazer essa criança ela alcançar aquilo que um típico alcança. Então, quando a gente fala assim, eu peço para ele pegar uma coisa e ele não escuta. Vai lá, pega tal bola, ele não atende a demanda. Aí alguém que tem um filho típico fala assim, mas o meu também, eu peço para ele pegar a bola e ele não pega na hora que eu quero. Sim, uma criança típica, ela responde mais ou menos 70% das demandas que a gente dá. Um atípico, ele faz menos que isso. Então, qual que é a preocupação? Se uma criança de 2 anos está fazendo o que uma criança de 1 ano está fazendo, aí pensa assim, é 1 aninho só, daqui a pouco recupera. A gente tem que pensar em porcentagem. Ele está com atraso de 50%. Então, com 1 aninho, 2 aninhos, pode não parecer tanto. Mas lá na frente, quando ele tiver com 5, com 10, se continua esse atraso de desenvolvimento de 50%, então, ele vai ter um prejuízo. Com meses de vida não é possível identificar se... Sim. É possível? Algumas características a gente já consegue perceber. Quais são? Eu já tive essa experiência de ver uma criança com 4 meses de vida. E você... E eu já disse, pai, mãe, vamos investigar que essa criança tem autismo. Mas não é muito fácil, né? Para um pai e para uma mãe, principalmente os de primeira viagem, aceitarem isso, né? A principal característica, eu acho que num bebê, é o contato visual. Então, a gente percebe que aquela criança, na hora da amamentação, ela não se conecta com a mãe, né? Como que é a posição? A criança está aqui e é aquela troca de olhar, né?
e de repente aquela criança ela não se conecta com a mãe, ela está olhando para trás, né? Ela está olhando para a cortina. Está se alimentando normalmente, mas não está olhando, conectada. não está conectada com aquela mãe. E aí a gente chama a atenção daquela criança porque ela se interessa ali pelos 5 meses, mais pelos rostos das pessoas, ela já enxerga melhor, né? E ela começa a ver os primeiros sinais e ela tenta imitar. E aí essa criança, ela não se conecta com quem está à volta, mas de repente tu puxa um papel vermelho e ela foca naquele papel, entendeu? Então toda aquela dispersão que ela tem com relação ao humano que está ali, de repente ela foca num objeto, né? Então eu já tive realmente essa experiência de ver uma criança de 4 meses e dizer, olha, ela tem autismo. E depois se configurou 2 isso? anos. Com 2 anos aí se configurou o laudo. Veio. Só que o Valdomiro fez uma pergunta, né? Por que essa diferença de profissional? Levo num profissional levo no outro não é? Porque não tem ainda um exame que diga né? O autismo, a gente identifica ele, avalia ele apenas de forma clínica. Então, não há nenhum exame de sangue ou nenhum exame de imagem que te diga, essa criança tem autismo. O que a gente faz em termos de exame, inclusive genéticos, é tentar descartar outras síndromes, né? Outros transtornos. Então, é por exclusão. Talvez o médico peça para fazer uma ressonância, peça para fazer um mapeamento genético, mas o que ele quer com isso? Ele quer excluir outras coisas. Então, excluindo outras coisas, né, se consolida o autismo. Mas, indiferente de ser ou não ser, ou do médico estar em dúvida sobre aquilo e não elencar, já não dizer na primeira consulta que faz parte do espectro, a terapia não faz mal para nenhuma criança. Né? Isso é um fato. Ainda que a criança seja típica, né? Ainda que ela não tenha o autismo, não vai fazer mal nenhum para ela fazer parte da terapia. Muito pelo contrário, né? Ela só melhora, né? Se aquele bebezinho ali de 4 meses já tivesse iniciado o trabalho aos 4 meses, né? Ele perdeu um tempo, né? Ele começou a ser estimulado aos 2 anos. Então, é um tempo que a gente não recupera mais, até porque a primeira infância aí é a janela do desenvolvimento. E tem uma outra situação também, que talvez mudando aqui 90%, que também é quem vai lidar com isso. Esse caso que eu relatei foi levantada foi com um dos meus filhos, inclusive. Quem levantou essa possibilidade foi a professora. E eu sei, porque eu acompanho o trabalho da Gueder, e um dos pontos que a Gueder tem batido muito é justamente o preparo dos professores, né, para poder identificar, porque às vezes a família não tem essa noção, né? Posso sugerir que a gente possa... Claro, por favor. Intervalo comercial. A gente pode continuar. Eu acho que esse é um ponto importante, especialmente para as pessoas que desconhecem a situação ou não querem se aprofundar nela. Quando a escola informa essa possibilidade, o pai e a mãe acabam não aceitando, e aí acontece isso que a Guédria mencionou há pouco, o atraso no desenvolvimento ou no tratamento, se é a palavra que se usa, né? Na preparação desse indivíduo aí para a sociedade. Vamos ao intervalo comercial, 9h25, depois a gente retorna. Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe qual a melhor maneira de torcer para o seu time do coração? Chegou o Palpitão. É muito fácil de participar. Primeiro, escolha o campeonato desejado. Realize o seu cadastro. Selecione onde viu a divulgação do Palpitão. Escolha o seu time do coração neste campeonato. Cadastre os seus palpites. Pronto! Agora é só reunir os amigos e se divertir. Ah, não se esqueça dos prêmios. Sendo palpiteiro VIP, você concorre a uma camisa oficial do time do coração por rodada e vale compras para os primeiros da classificação geral. Palpitão, a melhor maneira de torcer para o seu time e ainda ganhar prêmios. Apoio Rádio Cidade.
A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. Não existe nada melhor do que chegar em casa e ver a cama arrumada, bonita e cheia de produtos Avan. Só nesta semana, jogo de cama Queen 3 peças 100% algodão de R$ 49,90 por R$ 39,99. Porta-travesseiro Solecasa de R$ 14,90 por R$ 9,99. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros acima de R$ 500. Aproveite o pula-pula. Clientes do cartão Avan pagam só em abril. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a loja Avan de número 144 em Cuiabá, Mato Grosso. Super segunda, Bitec, da higiene e limpeza, até 50%. Mais economia, mais sem ofertas e uma certeza. Segunda é o dia. Lava-roupa Zomo 3 litros, R$ 29,90 mais um centavo. Leve amaciante Comfort 900 ml. Papel higiênico personal VIP com 16 unidades, R$ 15,90. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag no Clube, R$ 57,90. Sabonete Dove 90 gramas com 6 unidades, R$ 12,87. Bistec Supermercado, muito mais que economia. Atenção para a melhor notícia do ano. Já começou a tradicional liquidação total da Calçados Lemos. Variedade de calçados a partir de R$ 19,99. Isso mesmo, calçados a partir de R$ 19,99. Tradicional liquidação total Lemos. Não perca! Cidade. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. Nove horas 31 minutos. 9h31, claro que o off aqui, o fora do ar, ele também vira debate, né? Muito produtivo, né? Também surge aí muita informação. Qualquer segundo é segundo de informação. Mas nós falávamos antes do intervalo sobre a escola, seja a escola pública ou privada. Me parece que a privada tem uma preparação melhor para isso, né, do que a própria pública. Eu vejo isso pela escola onde a minha filha estuda. E eu não sei se a pública, talvez eu esteja fazendo aqui cometendo uma injustiça de dizer isso, mas não sei.
vocês que convivem com isso e que estão, principalmente o AMA, né, Guedre? As nossas escolas, seja pública ou privada, elas estão realmente preparadas para identificar e fazer todo o procedimento legal? Porque eu conheço pais aí que já tiraram as crianças do convívio escolar, né? Preferem um outro tipo de educação. O que você orientaria para isso? Em geral, de lei, não estão preparadas. A gente percebe que o professor é que faz muita diferença, né? Então, varia, tu tem que contar muito com a observação e com a boa vontade do professor. É um pouco diferente essa percepção da pública para a privada. A pública, ela faz, sim, um bom trabalho, né? A gente tem aí os centros de atendimentos individualizados que acontecem no contraturno da escola, sempre com profissionais que são especialistas em criança com deficiência. E a escola particular, ela está caminhando ainda nesse processo, né? Os meus filhos estudam numa escola particular e eu percebo que eu levo muitas novidades para eles, né? Apesar das leis já estarem aí desde a própria Constituição, né? E a Lei de Diretrizes e Bases, então, que fala da criança com deficiência desde 1998. Mas para as nossas escolas particulares de Brusque, muita coisa ainda é novidade, até porque tudo demanda custo, né, de lei. Então, se uma criança realmente ela precisa de um professor 2, significa que a escola vai ter que contratar e ratear esse valor, essa demanda do professor 2 entre a mensalidade, entre os valores da própria escola. Então, nem sempre é um processo fácil. Mas sim, a escola é com certeza um lugar onde é possível perceber de forma mais clara as diferenças, porque tu tem aí 20 alunos que se comportam de uma maneira e 19 que se comportam de uma maneira bem típica e um, então, se comporta diferente. E é bem comum que as professoras levem essas demandas para as famílias, porque dentro da tua família, aquele comportamento pode ser normal, ainda que atípico, porque se nós temos um transtorno que é genético, né, e pai e mãe talvez se comportem daquela mesma maneira, para ele, o fato do filho se isolar, do filho ser mais quieto, né, ou de ter um interesse específico, para eles aquilo é normal, porque eles também são assim. Né? Naquele grupo, apesar de ser atípico, dentro do grupo aquilo se torna típico. Mas daí quando vai para a sociedade, quando vai para a escola, a professora percebe a diferença e aí ela comunica aos pais de que há alguma coisa errada e é necessário uma investigação. Ainda no campo da escola, o profissional que está lá, ele está com esse preparo, ainda que básico? Eu digo isso porque eu já ouvi, eu me interessei muito por esse assunto, como eu falei, e já ouvi, por exemplo, relato de criança que diz o seguinte: o professor me botou lá no final da sala, por exemplo. Eu, pelo menos, percebo, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que há necessidade de uma inclusão e não de uma exclusão. Sim. Como é que vocês acompanham esse profissional, esse professor que está na sala de aula, e aí não falando daquele profissional que tem a capacitação, que nós temos muitos profissionais que têm essa capacitação justamente para lidar com o problema, mas de um modo geral, o profissional já tem uma boa noção, já tem uma capacidade de ter esse tipo de percepção? Então, eu formei em 2013. Quase não ouvi falar de autismo na minha faculdade. E algumas pedagogas que eu conheço, eu faço a mesma pergunta e também não tiveram. Então, assim, tem aquele profissional que corre atrás, né? A gente tem muita AMA, tem muito papel de informação. No final do ano passado, em setembro, a gente fez a nossa jornada em atualização. A gente sempre chama de atualização. E tiveram muitos profissionais que procuraram, mas a gente sabe que a maioria não, né? Porque além do autismo, existem várias outras questões ali. Então, assim, sem fazer julgamento de valor ou não, eu acho que a maioria não está preparada, não veio preparada. Hoje está mudando. Quando a gente mudou ali para a Unicef, a gente falou, que bom, nós vamos ter contato com os acadêmicos, que é ali que tudo acontece. Eu acho que esses que estão saindo agora podem vir com mais informação. Os que já estão formados, que estão lá dentro, se eles não vão atrás de informação nova, e é muita informação e tem que estudar muito, eles não estão atualizados e não estão preparados. Aí acontece esse tipo de coisa. Ele foi colocado lá na última carteira, mas será que na primeira não poderia ter sido melhor? A gente tem que saber o que ele tem, o jeitinho dele, o que ele vai conseguir, como que a gente vai segurar a atenção dele ali para ele conseguir aprender. Entende? Então,
Desculpa, perdão. Fica à vontade. O Carlos Atílio Gamba, 99621 final 99, faz uma colocação aqui. Bom dia, podemos dizer que a criança está autista? Com base na psicanálise, a mãe é a chave mestra do autismo ou é apenas uma teoria? Pergunta do... Essa teoria, né? Tem a teoria da mãe geladeira. Isso já caiu por terra há muito tempo. Eles falavam que o autismo se dava porque a mãe geladeira, ela não conseguia ter uma troca de sentimentos e tal. E hoje as pesquisas provam que não, né? 80% a gente já vê que é da questão da genética. Tem algumas questões ambientais, sim, mas essa culpa já caiu por terra, né? De que é da mãe. Qual que foi a outra? Desculpa. Vamos voltar aqui. Podemos dizer que a criança está autista? Não. Ela é uma estrutura, né? Os caminhos neuronais são diferentes. Não, ele é. O que hoje muito se fala é assim, ó, ele saiu do espectro. Porque as crianças que às vezes começam a receber estimulação de muito novinho, você consegue trabalhar aquilo nela. Por exemplo, a questão do barulho, entende? Se desde novinho você já começa a trabalhar ela, começa a estimular, você consegue fazer com que ela consiga conviver com isso. Isso, trabalhar isso no dia a dia dela. Então a gente fala assim, limpou a característica, mas ainda tá ali. Tá ali e principalmente assim, ó, tá ali para aquela demanda, né? Então ela vai crescendo, daqui a pouco ela chega na adolescência, ela chega na fase adulta e daí vão mudando as demandas. E aí o autismo ele pode de novo. Então realmente a gente não acredita, né, na saída do espectro, não acredita na cura do autismo, até porque não é uma doença para ser curada, né, é um transtorno. E falar para o ouvinte aí que a gente conhece crianças com autismo que o pai é mais autista do que a criança. Então não é só relacionado à mãe, não. Tem pai também dentro do espectro. E o adulto? Vamos falar de adultos agora. Aqueles que não tiveram a sorte, sei lá que eu usar essa palavra, mas de pertencer a esse mundo que, embora ainda muito atrasado em relação a isso, né, principalmente o nosso país, mas já se tem um trabalho, já está se desenvolvendo alguma coisa. E o adulto, aquele que já está vivenciando isso, né, você teve a capacidade de passar por uma universidade, você foi lá, adquiriu conhecimento, né, e aqueles que não tiveram essa condição, que a família não estimulou, pelo menos é isso, porque eu acho que o fato de você buscar o conhecimento também acaba te ajudando, né, a entender essa tua vida. É uma libertação. Né? É uma libertação, chegar e descobrir, finalmente tenho isso, né? Então, e aquele adulto que está convivendo com isso até hoje e não sabe dizer se é autista, se não é, e é tratado até de outro jeito, pela própria sociedade, pela família, pelos amigos, pelo vizinho. Infelizmente, Dirley, os neurologistas e os psiquiatras, esses profissionais que atendem adultos e até mesmo os psicólogos, eles entendem pouco sobre autismo. Então, quem está falando muito sobre autismo são os neuropediatras, os psiquiatras da infância, os psicólogos que trabalham com crianças. Então, quando a gente vai para o campo adulto, dos médicos de adultos, todos eles sabem pouco sobre autismo. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas estão por aí, assim como eu estava, né, tratando transtornos mentais, porque a gente sai de uma infância onde não foi estimulado, mas a gente não sai ileso de lei. A gente chega na vida adulta com problemas, né, com transtornos mentais. E aí entra a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, o transtorno opositor desafiador, o toque. Então, eu vejo muitos adultos, homens, mulheres, com transtornos mentais, sendo tratados exatamente por isso, por ansiedade, por depressão. Eu tenho essa impressão que muitos neurologistas e muitos psiquiatras, eles estão enxergando, a gente pensar numa árvore, né? Eles estão enxergando só as folhas. Eles só conseguem ver o que acontece lá na ponta, né? Que é o síndrome do pânico, né? Mas eles não conseguem enxergar a base em si, que é o autismo. E eu tenho essa impressão. E eu tenho essa impressão que muitos dos transtornos mentais em adultos estão relacionados
ligados ao autismo. Então, se o ouvinte, né, ele sente alguma coisa nesse sentido, se ele sofre de uma depressão já de muitos anos, porque não é uma coisa que acontece na vida adulta, né? Para enquadrar com autismo, naturalmente, tu tem que lembrar de dificuldades que tu teve já desde a infância. Então, não é algo que surgiu agora. Então, eu acumulo experiências assim, experiências que vêm já desde quando eu era menina, né? Se eu entrasse hoje num consultório com 7 anos, com 3 anos, provavelmente a minha mãe sairia com um laudo de que eu era uma menina com autismo. A AMA trata com adultos também? Se você for abordada por um adulto, a AMA tem a condição de indicar alguém para isso? De indicar sim, né? De fazer a indicação sim. A gente está iniciando, Dirley, nesse ano de 2020, pela primeira vez, um trabalho terapêutico. A AMA Brusque, ela já existe há 6 anos na cidade, mas até em forma de estatuto, o único objetivo dela era formar e informar pessoas. E ela fez essa caminhada muito bem dentro do seu propósito. Ela realizou 6 anos, né, a sua jornada de atualização em TEA, que esse ano vai ter a 7ª edição, mas a gente percebe que é preciso mais. Quando a gente assumiu a presidência da entidade, nós fizemos uma pesquisa e nós temos aí um grupo de 200 famílias, pelo menos essas famílias têm um filho com autismo, se não mais, e a gente descobriu que 80% desse grupo está fora do atendimento terapêutico. E isso é de uma estupidez muito grande, levando em consideração o benefício que a terapia traz para essa criança, né? Porque o autismo, como a gente já falou, ele não é uma condição fim, ele é uma condição meio. Significa que se aos 2 anos tu tens um autismo severo ou um autismo moderado com sinais de severo, a partir da intervenção correta tu consegue caminhar dentro do espectro e conseguir um autismo leve. A diferença minha e dos meus filhos é que, como eles têm a estimulação, eu acredito que no futuro, quando eles forem adultos, eles certamente terão menos transtornos mentais do que eu tenho, do que eu preciso lidar, porque eu não tive essa oportunidade de, na infância, me desenvolver. E é por isso que a AMA Brusque, nesse momento, vai iniciar, né? Nós abrimos hoje, olha só, a primeira mão aqui para vocês, exatamente hoje. Bacana. A gente abriu as portas da nossa clínica, que vai funcionar anexo aqui à UniaSelf, né? E a gente vai começar primeiro essa triagem, levando em consideração as crianças, mas é nosso propósito sim também lançar uma luz para adultos, porque cada dia, Dirley, chega a pessoa me dizendo, Guedra, acho que eu tenho isso, né? Então a gente precisa realmente também dar uma resposta para os adultos. Qual vai ser o atendimento aqui, o horário de atendimento aqui na UniaSelf? Então, essa semana a gente está fazendo a preparação, estamos montando o projeto político e estruturando como a gente vai atender essas famílias. Mas o atendimento vai ser de 8 às 18, de segunda a quinta e sexta-feira pelas manhãs. Então, assim que a gente acabar o planejamento, a gente vai marcar a primeira reunião, né, para a sociedade, onde a gente vai explicar direitinho como vai acontecer. Porque a gente vai ter dias de atendimento agendado e dias de atendimento aberto ao público, que a gente chama de acolhimento, que eu acho que já está tendo um movimento legal em Brusque e na região. Assim que a mãe recebe um diagnóstico, os neuros estão encaminhando a AMA para a gente poder fazer esse primeiro acolhimento, né? De conseguir direcionar ali com a família o que fazer depois do diagnóstico. Olha a importância da instituição, né? Que passa também a atuar mais fortemente. É uma referência, né? Uma referência. Sim. Tem uma pergunta aqui, Juliette. Existe uma relação do autismo com dislexia? Pois tem quem fala muito dessa questão que o autista foca só no que é interessante para ele. Como é essa relação? Como identificar essa diferença? Tem 2 perguntas, né? Primeiro, da dislexia. A gente fala em comorbidade, né? O autista, ele pode ter algum outro transtorno associado. A dislexia é um deles, né? Pode ter uma deficiência intelectual, ele pode ter um TOD, que é o transtorno opositor desafiante, e ele também pode ter altas habilidades. A gente estava falando ali de filmes, aí eu lembrei de uma série que agora todo mundo assiste, essa. Ele tem o savantismo, né, que é uma alta habilidade. Ele consegue ter uma memória fotográfica fantástica para poder lembrar. Isso é uma das comorbidades que tem. Uma habilidade pode ser uma comorbidade? Isso. Porque ela também pode trazer problema para esse indivíduo? A Guedra tem um sobrinho que ele tem um QI acima da média. O Gabriel. O Gabriel.
E a dislexia, ela entra exatamente nisso, né? Como comorbidade. O autismo, me parece que talvez 80% dos casos, Rafaela... Isso, 80%. Ele não vem sozinho, né? Ele vem com alguma outra Mas questão a alta associada. capacidade intelectual, por exemplo, pode se tornar um mal na vida dessa pessoa? Vamos falar assim. Ele perguntou e ele falou de interesse restrito, né? Isso. Uma questão pode vir associada com a outra, né? Ele tem uma alta habilidade, mas ele tem um interesse restrito naquilo. A gente tem uns casos, eu não vou conseguir falar o nome agora. Ele tinha uma alta habilidade que ele conseguia ler 2 livros ao mesmo tempo, cada livro com um olho. Mas... Fala sério, eu não sei falar o nome dele agora, mas se a gente pesquisar, eu esqueci. Então, ele tinha essa alta habilidade, olha só. Mas só que a vida social dele tinha prejuízo. Ele não conseguia se relacionar, ele não conseguia se comunicar. Ele não conseguia fazer coisas simples da vida diária. Sim, a história humana já mostrou aí gente com essas habilidades e... O Einstein é um exemplo, né? Que eles dizem que ele também tinha muita dificuldade. A alta habilidade, porque existe a alta habilidade que é benéfica, né? Que é uma coisa boa, mas a alta habilidade associada ao autismo, ela entra como comorbidade, porque a alta habilidade é um interesse restrito, né? Então, a pessoa, ela sabe tudo sobre um determinado assunto. Digamos. Ela sabe tudo sobre matemática, mas ela não consegue sair de casa, ela não sabe... Fazer o resto. Ela não consegue, até porque para ela ser boa em um determinado assunto, ela desliga várias chaves, várias chaves que são importantes. Então, é uma pessoa que não se relaciona, por isso que sim, entra como comorbidade em termos de autismo. Que passa a ser um problema. E a gente, é possível, e a gente conhece vários casos, né, de pessoas que são autistas e que têm a dislexia. Assim como existem pessoas que só têm dislexia e não têm autismo. Olha, a conversa é interessantíssima, mas o tempo é nosso adversário, né? Infelizmente. Mas pode ficar aqui o convite para ambas, o Guedre ou outra profissional da área que você gostaria de trazer aqui para a gente voltar a esse... Tem algum evento que vai acontecer agora? Então, a gente vai ter o nosso pedágio de Irlem no dia 10 de outubro, ainda está um pouquinho longe. Nós vamos ter a nossa jornada de atualização em autismo, que é sempre no mês de setembro. A gente traz para a cidade assim, profissionais que são muito bons, de renome nacional. Então, a gente sempre pede que quando a gente lança, né, a jornada de atualização, que as pessoas já comprem nos primeiros dias, porque geralmente esgota. No ano passado esgotou. 300 pessoas estiveram conosco um sábado inteiro, né, para aprender sobre autismo. Mas, Dirley, o que a gente vive nesse momento é o nosso chá de sede nova, né? A gente saiu... A sede é onde? Onde é que é a sede? Agora é junto à Uniaselv, né? Certo. Aqui, aqui vizinho da gente, exatamente. Né? Então, a gente sai de uma sala de 20 metros quadrados para uma sala de 80 metros, agora com 3 consultórios, uma recepção, um espaço de auditório, e nós não temos quase nada. Então, a gente está precisando, assim, de doação de material de escritório. Então, se tiver mesa, cadeira para fazer o atendimento, né? Tatame, brinquedos lúdicos, material escolar. Qual o seu WhatsApp para quem desejar agora, nesse momento? Eu dou fazer meu pessoal, não só também para fazer doação, mas também para perguntar mais sobre autismo. A AMA está aqui, a AMA está de portas abertas para acolher e para falar sobre isso. O meu WhatsApp é o 99999-0138. E nós também estamos nas nossas redes sociais da AMA Brusque, no Facebook e no Instagram. Perfeito. Depois a gente vai divulgar aqui 99999-0138. Acertei? É isso aí? Tá bom. Obrigado, então, a Guedre Mota, presidente da AMA, Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas, e também a Rafaela Furtado, que é psicóloga, é voluntária aí junto à instituição, e que acho que a boa notícia, a forte notícia são duas, essa de que a AMA terá a sua sede aqui junto à Uniaselv, e principalmente também esse atendimento de segunda a quinta, das 8 às 18, e às sextas-feiras até o meio-dia, é isso? Até o meio-dia. Se você tem alguma situação que gostaria de esclarecer ou tem alguma dúvida, pergunte através do 99909, não, 999
999990138. Isso aí, é muito novo. É isso, Damota, ou algo mais? É isso. Bom, em outras oportunidades, certamente vamos convidá-las para... Já estão intimadas, não estão nem convidadas. É bastante vasto. Já estão intimadas. E como disse aqui a Rafaela, e a Gueda também, tem que se atualizar constantemente, né? Porque todo dia tem uma novidade. Vamos ao intervalo e na sequência a gente volta para o encerramento do Rádio Revista Cidade. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga.